Benção, os irmãos podem se assentar. Obrigado, Marquinhos. Memória, o problema do Marquinhos é que ele é ruim de memória, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar com vocês. O Marquinhos citou aqui Gênesis 1:26, que fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali em Gênesis, não dá para entender direito o que Deus tinha em mente. Né? O que Deus estava falando assim, vamos fazer uma imagem que fala, que seja visível, porque Deus é invisível. Vamos fazer uma imagem visível daquilo que nós somos. E o que Deus fez? Uma família. Deus criou o homem, de dentro do homem ele tirou a mulher, né? E da união dos dois nasceu os filhos. Porque Deus é família, Pai, o Espírito Santo e Filho. E o que Deus tinha em mente quando Deus criou o homem? O que estava na mente de Deus? Aumentar a família. O que Deus estava planejando? Eu quero aumentar minha família. Eu quero fazer uma mesa bem grande, sentar com os meus filhos e compartilhar com eles a minha natureza e me reunir em um dia eterno. A eternidade, ela é um dia eterno. É um dia, como foi o próprio Marquinhos citou aqui, Apocalipse 22, é um dia que o sol não fará mais sentido, o sol, a lua, as estrelas. Um dia em que a luz de Deus iluminará todo o universo. E é um dia eterno, um dia que não tem fim. E o que tem, o que mais Deus espera? Por que Deus nos criou? O que está na mente de Deus? O que Deus planejou foi um dia sentar com os seus filhos em uma mesa e celebrar com eles. Então, irmãos, o céu, tudo, de Gênesis até Apocalipse, né? De Gênesis até nós aqui, o que está na mente de Deus é um almoço de família. A eternidade nada mais é do que um almoço de família. Onde aquilo que Deus toda a vida desejou, aquilo que Deus planejou, vai se cumprir. Um almoço de Deus com a sua família. Então, quando nós nos reunimos para cear, nós estamos falando de algo no passado, no presente e no futuro para nós. No passado, porque nós estamos rememorando a morte de Jesus Cristo na cruz, onde todos os nossos pecados foram perdoados, onde fomos redimidos, fomos salvos, fomos libertos. A cruz viabilizou isso. A cruz viabilizou o perdão de todos os nossos pecados. Então, quando nós nos reunimos para cear, primeiro nós estamos falando do passado. Nós estamos aqui porque nós éramos indignos. Mas Jesus morreu por nós e nos deu o privilégio de assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há uma frase de Calvino em que ele fala que a ceia nada mais é do que a reunião dos indignos, né? Uma reunião daqueles que entendem que eles não eram merecedores da graça de Deus. Então é o seguinte, no passado nós olhamos para tudo, quando nós ceamos, nós lembramos tudo aquilo que Jesus falou por nós, fez por nós. No presente, Jesus falou para nós cearmos, para nós celebrarmos a ceia. Ele diz, vocês vão fazer isso, ver que é um mandamento. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Para que vocês nunca esqueçam
de onde vocês vieram e quem vocês são e o que a graça de Deus fez com vocês. Então, no presente, nós temos a nossa identidade como filhos de Deus, como pessoas salvas, libertas, e que temos aqui um chamado especial de Deus. Somos filhos de Deus. A ceia também fala do futuro. E o que a ceia fala do futuro? Fala daquele grande dia em que nós vamos nos reunir com Ele. Se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que essa é a mensagem central do Evangelho. O que Deus quis, lá em Gênesis, foi ter uma grande família, e quando você termina o livro de Apocalipse, você vai ver essa família se reunir no céu. Então, no céu, sabe o que nós vamos chegar? Quando vier o dia da volta de Jesus, não hoje, se eu falecer hoje, se eu vier a óbito, eu fecho os meus olhos aqui e vou abri-lo imediatamente na presença de Deus. Mas mesmo os que já morreram, todos que já morreram estão lá na presença de Deus, todos estão aguardando o dia da manifestação do Senhor. Então, não é só nós que estamos aqui orando, torcendo para Jesus voltar logo. Todos os que já morreram, diz Apocalipse 6, versículo 9, fala isso. O santo fala: Senhor, até quando? O Senhor não julga e não vinga o sangue daqueles que nos mataram, e faz juízo sobre toda a terra, que isso é o dia do Senhor, a volta do Senhor, o juízo final. Porque quando Jesus vier, na sua segunda vinda, quando Jesus vier, o chamado dia do Senhor, e estabelecer aqui o reino eterno, né? Depois do juízo final, depois que todos nós fomos arrebatados, encontrar com o Senhor nos ares, quando nós adentrarmos a eternidade, sabe o que vai ter no céu, irmãos? Uma mesa preparada pelo Senhor. Jesus disse assim em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus está preparando este lugar. E aí eu quero fundamentar tudo que eu estou falando para vocês aqui na Bíblia. Apesar de estar citando, mas eu quero principalmente começar aqui com o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse grande dia, sobre a importância da ceia. Então, irmão, não é que a ceia... Talvez você ache que a ceia é importante. Irmão, não é só que a ceia é só importante. Aí você fala, não, mas a ceia é necessária. Irmão, não é só que a ceia é só necessária. Vai muito mais além disso. A ceia é essencial. Cear para um cristão é essencial. Porque, preste atenção, a morte de Jesus na cruz do Calvário, preste atenção nisso. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi um meio de viabilizar o projeto de Deus, que é a ceia. Aquele grande dia onde Deus vai reunir com os seus filhos na eternidade. Aquele grande dia lá na eternidade, quando nós nos reunimos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só foi possível por causa da cruz. Então nós temos que entender a cruz, o verdadeiro sentido da cruz, que foi o meio, não foi o fim, é o meio de viabilizar a eternidade. Aquilo que Deus tem para nós, que é sentar na mesa comigo e com você. O que Deus mais quer, preste atenção, o que Deus mais quer é sentar na mesa comigo e com você. E quando nós ceamos aqui, nós estamos falando daquele dia que na eternidade lá atrás, e nós estamos também falando desse momento agora de comunhão, de relacionamento com Ele, no presente, e nós estamos falando daquele grande dia em que isso vai acontecer
literalmente. Literalmente. Onde nós vamos assentar na mesa com Ele. E Ele, fala um negócio para vocês. Jesus falou assim, olha, eu desejei ansiosamente comer essa refeição convosco. Como é que um Deus que é eterno, que é poderoso, que é grande, tem ansiedade? Deseja muito. O que Deus deseja muito? Cear conosco. Por isso que você tem que entender que a ceia não é só que ela é necessária e é importante. Ela faz parte, ela é a essência da nossa vida. Não cear, presta atenção, não cear é dizer que aquilo que é a coisa mais importante para Deus não é importante para você. Aquilo que Deus mais deseja, aquilo que fez com que Jesus morresse na cruz, para você não é relevante. Porque quando nós nos reunimos aqui para cear, nós estamos dizendo que nós estamos também ansiosos por aquele grande dia na eternidade. E Paulo chega a dizer, ó, quem não entende isso, fica doente. Paulo fala, as pessoas que não entendem isso, que não discernem o valor da ceia, morrem, ficam doentes e têm uma vida espiritual, como se diz assim, fragilizada. Porque a ceia é a doutrina mais importante. Se você não conseguir discernir os grandes mistérios da Bíblia, mas se você discernir a ceia, muita coisa vai ser revelada para você. Então, Lucas capítulo 12, nós vamos ler o versículo número 37. Perdão, Lucas 12, 37. Vamos ver alguns versículos. O capítulo 12 de Lucas, ele todo é fantástico. E ele vai trazer para nós muitos ensinamentos, muitas revelações. Lucas capítulo 12, versículo de número 37, diz assim, na palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Né? Olha o que Jesus está falando aqui. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Leandro, se quiser projetar na televisão, está desligado também. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Felizes, né? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Porque lá na eternidade, olha o que vai acontecer lá na eternidade. Em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se. Jesus vai vestir-se de garçom, de servo. Você vê que há uma função de garçom aqui, ó. Ele há de servir-se, dar-lhes lugar à mesa. Senta aqui, como diz a parábola de Mateus 25, bom está, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Desfruta de tudo aquilo que eu tenho para você. Dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Parece muito casa de vovô e vovó. Né? É isso. É o que está na mente de Deus. Jesus está falando, cara, eu vou servir vocês. Irmão, você está entendendo o que esse versículo está dizendo? Jesus está falando, cara, bem-aventurado aqueles que vão participar desse momento. Porque eu vou servir, vocês vão chegar no céu, eu vou recepcionar vocês. Eu vou servir vocês, vou colocar vocês na mesa e vou servir vocês. É isso. E olha só o que ele diz mais no capítulo 14, versículo de número 15. 14, 15, ele diz assim, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse,
Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. O cara pegou aquela versículo que nós vimos lá, agora ele repete. Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. 16. Jesus, porém, respondeu. Né? Aí ele vai narrar a história da parábola da grande ceia, que não vai dar para nós lermos aqui, que é grande, né? Mas importante você saber, bem-aventurado aqueles que vão participar do banquete do reino de Deus. No capítulo 22 de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e nós vamos ler aí a partir do versículo 14, onde fala da ceia do Senhor, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos ouviram com eles. E os apóstolos estavam com eles. Então Jesus lhe disse, antes de eu continuar aqui, deixa eu falar algo para vocês. Nos registros arqueológicos, a cultura que mais, nos registros arqueológicos, a cultura que, o registro mais antigo de mesa são os egípcios. Os egípcios tinham mesa. É a civilização do conhecimento arqueológico que nós conhecemos, que a ciência conhece, foi a primeira civilização a utilizar mesa. Só que a mesa dos egípcios era uma mesa para guardar alimentos. Era feita de pedra, era uma bancada de pedra onde você punha alimentos. A primeira vez na história da humanidade em que se tem noção de uma mesa no perfil como nós conhecemos hoje, é em Êxodo 25, onde Deus dá para Moisés uma ordem para ele construir uma mesa e dá a medida. E a altura que foi dada lá, até hoje, é a altura padrão das mesas. 75 centímetros, né? Que é um lugar onde agora você põe uma cadeira e você pode se sentar. Então, a mesa, a primeira menção na história que nós temos da palavra mesa, como a gente conhece, para sentar, foi no povo judeu, no livro de Êxodo, capítulo 25. Onde Deus fala ali no tabernáculo, ele manda criar uma mesa e colocar os pães, onde os sacerdotes deveriam comer aqueles pães ali, sentados à mesa. É a primeira noção. Foi um mandamento de Deus, que Deus deu ao seu povo. Então, e de lá para cá, a mesa vem se tornando essa referência, esse lugar de comunhão, né? Então lá, continuando lá em versículo 15, Lucas 22, 15. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, antes da minha paixão. Eu desejei muito sentar à mesa com vocês e comer. Por quê? Porque tudo aquilo que isso significa. Isso é um ato profético de uma eternidade, daquilo que Deus está na cabeça de Deus, antes da criação do universo. Antes de existir o universo, antes de existir a Via Láctea, todo o sistema solar, todos, né, o universo de forma geral. Antes de existir qualquer coisa, antes de existir matéria, antes de existir qualquer coisa no universo, só havia Deus. E naquele tempo Deus ansiava um dia sentar com seus filhos à mesa. Esse é o desejo de Deus, essa é a ambição de Deus. Vou usar umas palavras aqui, são antropomórficas, né? Só para dar sentido. É aquilo que Deus mais queria, aquilo que Deus mais desejava. Então, quando Deus criou o homem, Deus estava pensando numa família. Todo o projeto, quando Jesus morreu na cruz, Jesus morreu para estabelecer uma família. E quando Deus vai nos levar para o céu, e quando nós voltarmos para o céu, melhor dizendo, quando nós voltarmos para o céu, nós vamos voltar para a nossa família, e nós vamos sentar à mesa com o nosso Pai. A eternidade, irmãos, quando nós adentrarmos a Nova Jerusalém, os portais eternos, nós vamos ter um Pai falando, bem-vindos, filhos amados, sintam-se à mesa. Sintam-se. E hoje, o que nós vamos fazer na ceia aqui?
pré-anunciar essas coisas, que nós valorizamos isso. Então, quando você achar que a ceia é só importante, que a ceia é só necessária, e você não tiver um entendimento de que isso é imprescindível, que isso é essencial, é a nossa essência, você vai tratar a ceia de forma assim, vou se der. No dia que a agenda couber, eu participo. Não é algo para você essencial. Enquanto a ceia não for essencial para você, você não entendeu o significado da ceia. Vamos continuar. E ele vai falar algo fantástico aqui agora, presta atenção. Tenho desejado, vou repetir o versículo 15, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, preste atenção no que Jesus está falando aqui. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu vou cear de novo com vocês, sabe quando? Naquele dia. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, ele pegou o vinho. Aqui, cadê? Sempre fica o cálice aqui, né? Ele pegou no cálice. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Irmão, olha só o que Jesus está dizendo aqui. 17, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem. Não, aquele grandão. Cadê aquele grandão que ficava aqui? A taça. Problema não. Deixa, mas pode deixar esse aqui mesmo. Sempre tinha uma grandona aqui, toda ceia tinha uma taça, né? Olha só. Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês, que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Cara, eu quero ler esse versículo lá em Mateus. Joga esse mesmo versículo para nós aí, fazendo favor, Guilherme. Marcos 14, 24, 25. É o mesmo versículo, a mesma passagem, só que aqui dá para a gente entender melhor. Marcos 14, versículo 24 e 25. Jesus respondeu, Marcos 14, 24 e 25. Né? Então lhes disse, isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Próximo versículo. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, eu nunca mais vou beber vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Sabe, irmão, o que Jesus está falando aqui? Que lá no céu, isso aqui, irmão, isso aqui não é uma linguagem figurada, não é uma linguagem simbólica, isso aqui é uma linguagem literal. O que Jesus está dizendo para nós? Eu vou aguardar para beber um vinho de novo. E lá em Mateus ele vai falar um vinho novo, né? Lá em Mateus, esse mesmo versículo. Joga para nós em Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. É um vinho novo. Ele diz assim, e diga a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, nunca mais vou beber vinho, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Então lá na eternidade, irmãos, nós vamos tomar um vinho maravilhoso com o Senhor Jesus. Vamos sentar na mesa, vamos brindar e tomar um vinho. E Ele está dizendo um vinho novo, um vinho que Ele preparou. Irmãos, um vinho que Ele preparou. Nós vamos sentar na mesa, aqui está o cálice da ceia, né? E Jesus está falando, olha, não vou tomar mais, não vou beber, porque eu vou esperar vocês até aquele dia para nós tomarmos um vinho junto. Né? Quem ama vinho, sabe, vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. E é engraçado que é uma bebida que vai ter no céu, irmãos. Não vai ter porre no céu, não é isso. Né? Mas nós vamos, porque lá no céu nós vamos lembrar. Olha só, irmão, é incrível isso. Porque hoje nós estamos falando da ceia
no passado, no presente e no futuro. E quando chegar lá no futuro, nós ainda vamos tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia vai nos falar por que nós estamos lá. Olha, entenda a relevância, a essência da ceia. Por que nós não podemos tratar com desprezo? Por que tem que ser o dia mais importante da comunhão? Né? Quando veio a reforma, a Igreja Católica tem até hoje uma doutrina chamada transubstanciação. A transubstanciação diz o seguinte, que o pão da ceia, ele se transforma literalmente no corpo de Cristo. Então, quando chama transubstanciação, né? A substância é transformada. O pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Na reforma, Lutero disse não. Ele só se transforma quando você come. Ao que você come, na sua boca ele se transforma. Zwinglio falou o seguinte, não, isso é simbólico. Isso aqui simboliza o corpo, isso aqui simboliza o sangue. É simbólico. E João Calvino diz o seguinte, gente, não é só simbólico. E nem isso aqui se transforma literalmente. Isso aqui é pão. Nosso organismo vai fazer digestão. Isso aqui é pão. Há uma simbologia, mas não é só uma simbologia. A presença de Cristo, ela é real na Santa Ceia, de forma espiritual. Como Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu me manifestarei. Então, quando nós nos reunimos aqui com um só coração, dizendo para Deus o seguinte, que nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor com um coração sincero, diante de Deus, Ele se faz presente. Ele se faz presente. E nós glorificamos o nome dEle. Nós honramos o nome dEle. Né? Preocupa não, irmão. Ela é nossa queridinha. Ela é autista, está tudo certo. Tá bom? Para quem não conhece, estou falando para quem não conhece. A Esther, então, ela faz parte da nossa comunidade e é amada em nome de Jesus. Então, presta atenção. Jesus morreu para viabilizar essa comunhão. Então, irmãos, se não der para você vir domingo de manhã, você tem que vir à noite. Vai marcar uma viagem, eu vou dar o meu testemunho. Vou viajar, eu sempre marco para depois da ceia. Ou bem antes da ceia, para me voltar antes da ceia. A não ser que eu esteja assim, igual já aconteceu, estou lá na Índia, em um trabalho missionário. É diferente. Né? Mas a comunhão é a essência do nosso evangelho. Amém?